compromisso levasse 6 horas o dia todo, ou aquele que chegou ao final do dia queria fazer menos que todos, porque queria trabalhar menos, mas que por um Deus tão justo, esse receberia tanto quanto aquele que trabalhou tantas horas. E quando falamos desses que trabalham, quer seja na tua vida secular ou espiritual, nós sabemos que para aqueles que são justos de Deus, santos de Deus, Ele tem uma recompensa. Amém. Tem uma retribuição. Você vai receber de volta. Quando nós temos o nosso trabalho mensal, que chega a época do pagamento, você está recebendo por aquele mês trabalhado. É a compensação. É a recompensa. Você está servindo aquela empresa. Você é servo lá daquele patrão. Quando nós estamos falando de conquista, e de conquista espiritual diante de Deus, nós somos primeiramente servos de Deus. A palavra do Senhor diz que Jesus esteve aqui, passou por aqui e Ele foi servo. E ainda veio para servir, quando deveria ser servido. Agora, para alcançarmos, irmãos, conquista, para você ser mais que vencedor, aleluia, mais que vencedor, para você adquirir vitória, para você possuir a terra prometida, e não estou falando da possessão da terra prometida sobre vida eterna agora, mas estou falando sobre a terra prometida, daquelas vitórias que Deus tem para você em determinados lugares, por mais diferente que seja, mas que lá está decretada a tua vitória. Lá o Senhor já decretou a tua vitória. Então, para conquistarmos, nós temos que servir. Para você conquistar de Deus, para você receber de Deus, para você declarar as tuas vitórias em nome de Jesus, você tem que servi-lo. Como que nós servimos a Deus? O Senhor nos dá muitas oportunidades de servir. E dentro dessas muitas oportunidades, também quero dizer que nós perdemos muitas bênçãos de Deus, porque não sabemos servir, ou porque não estamos dispostos a servir. Quando Deus nos dá oportunidade, e nós temos essas oportunidades todos os dias, quando você prega um bom testemunho, quando você é luz de Deus aqui na terra, quando você é sal da terra aqui nessa terra, fazendo a diferença, não só guardando para você, mas atingindo a outros, como lemos aqui no final desse versículo, que Deus não faz acepção de pessoas. Não é pelo nosso julgamento de achar que aquele merece mais ou que outro merece menos. O Senhor Jesus não morreu por uma determinada igreja, Ele morreu pela humanidade, Ele morreu por todo o povo, Ele morreu por toda uma nação, Ele morreu por todas as gentes, como diz a palavra. Ele não escolheu o mais rico, nem o mais bonito, nem o mais sábio, nem o mais inteligente. Ele veio e morreu por todos os homens. Isso é homem, mulher, criança, jovem, não importa. Esse Senhor serviu aqui na terra. Jesus conquistou diante do Pai o seu galardão, porque serviu. Ele serviu como? Orando, jejuando, curando, libertando, trazendo vida até aqueles que já tinham morrido. Ele conquistou porque serviu. Como queremos, irmãos, ser mais que vencedores se não servimos? Talvez você possa dizer assim, não, eu sirvo, eu ajudo o meu próximo, a minha família, a igreja. Irmãos, isso é nossa obrigação. É nossa obrigação. E nós encontramos o apóstolo Paulo trazendo essa
essa palavra. E que muito mais você, para servir no mundo, falando no mundo amplo, espiritual, para servir. Eu quero servir na obra de Deus, cantando, orando, jejuando, conduzindo o círculo de oração, aconselhando, fazendo visitas, tantas coisas. Nós podemos servir ao Senhor em muitas áreas, no mundo, no reino espiritual. Mas para fazer isso, para servir a Deus, primeiramente, nós encontramos a palavra dizendo, obedecer. Se nós queremos servir a Deus, fazer a vontade de Deus, sem obediência, você não vai conquistar. Você não vai ter vitória. Nós não teremos vitória. Porque para servir a Deus, nós temos que obedecer a sua palavra. Amando o nosso próximo como a nós mesmos, honrando ao Senhor nosso Deus em primeiro lugar, cumprindo com a nossa tarefa espiritual, porque muitas vezes, irmãos, nós queremos fazer muitas coisas. E muitos até fazem essas muitas coisas. Mas não existe uma obediência à palavra de Deus. É você renunciar. É você deixar tudo aquilo que o mundo oferece, chama e coloca à disposição para dar prioridade ao reino de Deus. O apóstolo Paulo diz, quando a vós outros servos, às vezes se ouve muito assim, não, eu sou pastor, eu sou missionário, eu sou presbítero, eu sou, sei lá o que eu sou, porque a gente diz que é tanta coisa, e o Senhor Deus diz que nós somos menos que nada, que nós não somos coisa nenhuma, que Ele é o grande eu sou. Ele é. Não que você não tenha tua importância. Eu estou aqui falando isso, diminuindo, nem dizendo, puxa, então eu não sou coisa nenhuma. Não. Pelo sacrifício de Cristo, pela vitória do Senhor Jesus de ressurreição, Ele nos tornou em alguém. E esse alguém é o quê? Lavado, remido no sangue do Cordeiro, Filho do Deus Altíssimo, predestinado a morar no céu. E você só não vai se você não quiser. Mas para termos conquista, nós temos que servir. Quanto a vós outros servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como em Cristo. Sinceridade, verdade, entrega, renúncia. Nós nos esquecemos, irmãos, de todos os exemplos passados, daqueles que conquistaram, daqueles que tiveram grandes vitórias. E se tiveram grandes vitórias, foi porque tiveram grandes lutas. Tiveram muitas aflições, passaram por muitas angústias, passaram por muitas privações para ter vitória. Nós buscamos de Deus vitória, conquista, ser mais que vencedor, mas não queremos passar por nenhuma atitude contrária. Ou quando passamos por alguma, achamos que aquilo já foi um absurdo, que aquilo já foi demais.